Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Edson Aracaki, eu sou transplantado renal há 19 anos e, como as outras pessoas que deram depoimento nos vídeos, né, eu também estou aqui graças à doação da minha irmã, a Cristina, que doou o rim dela para mim, né, me possibilitando ter também uma vida plena, né? Então, para mim, assim, é super emocionante poder estar aqui falando de doação, né? Falando da importância da doação, né? E eu estou aqui também representando, na verdade, os milhares de transplantados no Brasil inteiro, né? Que sonharam com isso, sonharam com a doação, tiveram a possibilidade de uma nova vida e estão aí, né, vivendo uma vida plena, estão aí fazendo as atividades. Então é muito importante que a gente converse sobre a doação, que a gente fale sobre a doação, né, que a gente envolva mais pessoas nessa luta, nessa causa que é de todo mundo, né. Então, nesse início, né, para a gente dar uma abertura aí para o Congresso, na verdade, claro, gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, que estão conectados, para conhecer um pouco mais sobre o transplante, sobre esse tema da doação, que é um tema super importante, né. Eu também gostaria de agradecer as pessoas na BTX, né, toda a comissão organizadora da BTX, na verdade são várias pessoas, eu não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, né, então agradecer o pessoal que está aí no backstage da BTX, ajudando a gente a pôr esse congresso no ar, agradecer muito o pessoal da agência Human Art, que na verdade, num gesto de doação também, né, estão fazendo tudo isso assim, para a gente, desde a campanha do Setembro Verde até o Congresso, também estão fazendo isso num gesto de doação, né? Então, acho que a maneira deles, né, também falarem de doação foi contribuindo, né, para que esse Congresso se realizasse, né? Além disso, também queria agradecer todos os patrocinadores, né, a MS, a Dr. Reds, a Biometrix, e também os apoiadores, né? Então, o Agarrim, o Hospital São Paulo, a BTO, a Colsan e vários outros apoiadores aí que, durante a nossa divulgação do Congresso, entraram para apoiar e para divulgar, né, essa causa que eu acho que é tão importante, né? Então, assim, lógico que graças a esse pessoal todo é que o Congresso está se realizando, né, e que, na verdade, é um sonho nosso, né, tornar realidade esse Congresso, né. Vocês vão ver, né, que é hoje e amanhã, então a gente tem uma agenda bem intensa, né, com temas que são bastante relevantes, né, para nós, transplantados, mas também para a população em geral, né. Eu acho que é importante, né, porque nós vamos discutir temas que, na verdade, as pessoas vão interessar as pessoas, porque elas vão entender um pouco mais de transplante, vão entender mais, né, algumas dificuldades que depois do transplante a gente tem. Então, assim, vai ser uma coisa bem bacana para todo mundo. Eu acho que vai ser temas assim que geralmente vão gerar bastante discussão, vão ser bastante importantes, né? Eu acho que também, uma coisa que eu acho que é importante a gente discutir é que eu acho que os transplantados sabem disso, mas talvez as pessoas que não são, não tenham conhecimento, né, que o Brasil, ele possui um dos maiores e talvez um dos melhores sistemas de transplante do mundo, né? Esse sistema está dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, né, que até vai ser um tema da próxima mesa aí com o ex-ministro Mandetta, né, mas o sistema é muito bom, né, então a gente tem um sistema de transplante, né, então por causa desse sistema de transplante, o Brasil por exemplo, o segundo maior transplantador de rim e fígado no mundo, né, perdendo só para os Estados Unidos. Mas, assim, apesar da gente ter um sistema de transplante que é muito bom, muito eficiente, funciona super bem,
na verdade, a gente tem uma fila ainda que é muito grande, né? Então, de acordo aí com alguns dados do registro da BTO, então são mais de 43 mil pessoas na fila de transplante hoje, né? Sem dúvida, isso teve uma piora por questões aí da pandemia, né? Então, desde março, né, houve uma queda muito grande no número de transplantes, né? Segundo os dados da BTO, aí chegou até a 60% em alguns estados, né, a diminuição do número de transplantes. Houve uma diminuição também do número de doação, né, e aí por diferentes questões, né, desde, né, o problema de transporte, né, assim, não se conseguia organizar a malha aérea, que ficou bastante afetada com a questão do coronavírus, né, mas também pela questão de testar, né, os prováveis doadores, até ter segurança de que aquele doador não tinha o coronavírus para fazer a doação, né, e um problema que a gente enfrenta aí bastante frequente, né, que é a questão também da negativa familiar, né. Então, por isso que eu acho que o Congresso é importante, né, no sentido de ter essa questão da conversa com a família, né, se você tem a intenção de ser um doador, né. Então, por esses vários motivos, né, então a doação caiu, o número de transplantes caiu, claro que também houve um aumento do número de morte de pessoas na fila, né, isso foi amplamente divulgado aí até na mídia alguns dias atrás, né, foi motivo de reportagem na mídia, essa queda no número de doações e pessoas que morreram na fila, né. Então, é mais um motivo para a gente realmente retomar esse tema, retomar essa discussão. Nós vamos ter alguns debatedores aí, né, como o pessoal da BTO, o Dr. Huygens, que é o presidente da BTO, nós vamos ter também o Dr. Medina, que é do Hospital do Rim, que são, né, grandes transplantadores, os dois, e a gente vai realmente discutir com eles quais as medidas, né, para que se retome o ritmo de transplante que a gente vinha tendo antes da pandemia, né? O Brasil vinha num crescente, tanto de doações como no número de transplantes, né? E que acabou sendo afetado para a pandemia. Então, assim, eu acho que é importante a gente discutir com os transplantadores o motivo, né? Porque, não o motivo, mas como que nós vamos retomar esse crescimento, né? E realmente voltar a fazer transplante e tentar reduzir essa fila, né? Então, eu acho que vão ser mesas bastante boas para a gente retomar esses tópicos aí da retomada do transplante no Brasil, né? Nós também vamos ter algumas mesas focadas principalmente no aspecto jurídico, né? Porque um dos pilares da BTX é justamente tentar lutar por algumas causas, né, de políticas públicas de saúde, né, e não só políticas públicas de saúde. Uma das grandes atuações que a gente quer fazer na BTX é fazer com que o pós-transplante seja mais considerado e que a gente possa, de alguma forma, atuar melhor no pós-transplante, né. Então, essa é uma das dicotomias do sistema, né? Então, assim, a gente tem um sistema excelente, um sistema muito bom, que transplanta bastante, mas, por outro lado, a gente tem uma lacuna no pós-transplante, né? Então, essas pessoas que são colocadas numa qualidade de vida boa, devido ao transplante, elas encontram muitas dificuldades para se reinserir no contexto social e no contexto de trabalho depois do transplante, né? Então, essa é uma das frentes que a BTX quer lutar, né, quer batalhar. A gente quer realmente discutir mais com a sociedade, discutir mais com as autoridades de saúde, né? Então, nós vamos ter algumas pessoas, a doutora Daniela, do Sistema Nacional de Transplante aqui, né,
nós vamos ter o Dr. João Herbes, que é da Central de Transplante de São Paulo, né, para a gente entender, né, do ponto de vista do governo, o que é possível fazer, né. Nós vamos também, de novo, né, ter o Dr. José Huygens e o Dr. Medina, para saber do ponto de vista médico, né, o que também pode ser feito, e nós vamos ter o pessoal da área jurídica, né, o Dr. Alan, para a gente realmente discutir também como é que, do ponto de vista legal, né, isso também pode ser atendido, né. Então, acho que essa é uma discussão importante, né, como é que o pós-transplante, né, pode ser encarado assim de uma maneira um pouco mais holística, né, para que a qualidade de vida do transplantado realmente aconteça de modo pleno, né, realmente aconteça de uma maneira que não seja essa euforia que a gente vê, por exemplo, só nessa época do Setembro Verde, né, que a gente realmente sente muita gratidão, mas depois no dia a dia ali, né, no dia a dia, tem muita dificuldade, né, assim, tem muitas pessoas que passam dificuldades realmente, né, então é super importante que a gente traga esse tema para discussão, que a gente realmente comece a debater isso, porque uma coisa que acontece, né, na sociedade moderna, né, hoje em dia, é que o trabalho é uma forma muito, na verdade, o que dá muita significância, né, para o ser humano, né, é o trabalho dele, né, o trabalho dele é o que, hoje, no mundo contemporâneo, é o que fala que a pessoa tem um significado, significa muito o que ele está fazendo, né, pode ser uma distorção, mas é assim que acontece, né. E o transplantado, uma vez que ele não consegue se reinserir no trabalho, muitas vezes ele se sente mal, ele se sente uma pessoa diminuída, ele pode, né, se sentir menos do que outras pessoas, porque ele não está trabalhando, ele, né, não está provendo muitas vezes a família dele, né? Então, é um tema que a gente precisa discutir, e nós vamos ter isso, né, também em algumas mesas, para falar da questão da depressão, do transplantado, né? Nós vamos discutir isso um pouco mais para falar dessa questão psicológica do transplantado, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter esse contexto do transplantado de uma maneira mais holística, né? De uma maneira que aborde ele como um ser humano, né? E não só ele como uma estatística, né? Porque você vê que a gente tem bastante números em termos de estatística, né? De quantos transplantes são feitos, né? Quantos transplantes renais, hepáticos, de coração, de pulmão e tal, né? De tudo que acontece em termos de exames e todas essas coisas, mas um dado que nós temos, por exemplo, a BTX, da Associação Brasileira de Transplantados, é que dos nossos 3.600 cadastrados, 78% deles não trabalham, né? 78% deles, né, estão aí realmente ou se aposentaram, tiveram que se aposentar, os que conseguiram, né, ou estão ainda, de alguma forma, em algum tipo de licença, né, mas não trabalham. 78% de pessoas que, teoricamente, né, o programa de transplante considerou como aptas e saudáveis do ponto de vista, né, da cirurgia, não estão trabalhando, né? Apenas 22% da nossa população está recolocada, né? Então, esse é um dado muito sério, né? 3.600, lógico, hoje, talvez aí o número de transplantados hoje esteja aí na casa dos 100 mil, então, né, não é uma população muito expressiva, mas 78% eu acho que alguma coisa a gente tem que discutir, né? Porque 78% proporcionalmente é um número expressivo, né? Então, acho que a gente tem que tentar entender o que acontece com o pós-transplante, né? Por que a maioria não consegue se reinserir? Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa discussão, né? Um outro dado importante da ABTX é em relação ao nível educacional, né, da nossa população de transplantados, né? Então, a gente tem que, na ABTX, 60% tem o nível fundamental e o nível médio.
apenas, né, de educação. E são justamente essas pessoas com esse menor nível educacional que têm mais dificuldade para se reinserir. Lógico que isso é um retrato até da sociedade brasileira, né? A gente sabe que no Brasil, mesmo sem você ser transplantado, é isso que acontece, né? Se você não tem uma boa educação, provavelmente você tem empregos piores, né? Mas isso, no caso dos transplantados, é muito mais grave, é muito pior, né? Então, reflete, assim, é um reflexo da sociedade brasileira, mas que para a gente, para os transplantados, é uma catástrofe praticamente, né? Então a gente tem pessoas com nível socioeconômico baixo que não conseguem se recolocar, que não conseguem ter uma condição financeira, algumas vezes até para se manter. Então é por isso que uma coisa que a gente vai discutir também no nosso congresso é o tema de ter um projeto de lei que dê amparo ao transplantado, né? Que dê amparo às pessoas que passaram por um transplante, né? Então, nós vamos ter uma discussão, né, com o doutor André, que foi o primeiro que começou a falar, né, da necessidade de ter um estatuto para o transplantado, né? E nós vamos trazer também a Natália, que é uma pessoa do Legislativo, que apoiou a gente na elaboração do projeto de lei 4613, que é o projeto de lei que justamente a gente está tentando passar na Câmara, né, através de votação, né, e por isso que até eu aproveito aqui para todos os transplantados e todas as pessoas, na verdade, que estão aí na audiência do Congresso, né, para entrarem lá na Câmara, né, darem um voto de apoio e também, né, para a gente fazer pressão nos deputados, né, então a gente tem que pressionar os deputados para que esse projeto de lei ande, né. Então, a Natália vai justamente fazer esse tipo de comentário, né, de como é que a gente pode fazer com que o projeto de lei ande dentro da Câmara, né. Então, todo o contexto do Congresso é justamente para a gente tentar abranger, né, as principais necessidades que hoje os transplantados estão enfrentando aí, né. É lógico que não deu para a gente abordar temas tipo, né, o transplante pediátrico, né, não deu para a gente abordar outros temas que a gente sabe que são importantes, né, mas eu acho que esse já é um início, né, eu acho que a gente conseguiu fazer esse primeiro congresso, a gente conseguiu trazer pessoas de peso para discutir a questão do transplante, né, a gente está tendo a oportunidade de reunir bastante pessoas no Brasil inteiro para olhar e falar e ver essa questão do transplante. Então, eu acho que assim, é um passo muito importante para a gente dar visibilidade para essa causa, né? Eu acho que, por diferentes motivos, né, talvez o transplante tenha sido tratado até como alguma coisa curativa, então poucas pessoas talvez não tinham tanto interesse de ver o que acontecia com o pós-transplante, mas eu acho que agora a gente chegou num nível de maturidade que talvez a gente tenha que dar um próximo passo, né? E eu acho que esse congresso talvez esse marco, né, para a gente poder dar esse próximo passo. Então, assim, eu estou muito contente, muito orgulhoso da gente ter conseguido fazer e realizar esse congresso e agradecer, né? Agradecer todo mundo, agradecer vocês e de que, assim, eu acho que a gente vai ter um congresso muito bom, né?